Eu estou aqui com o meu irmão Hélio Moraes. Nós, como eu estava a dizer, nos eventos, ou a última live que nós chegamos a fazer aqui nas redes sociais, falamos sobre a cultura de oração e concluímos que era um tema fundamental. Daí que passamos para hoje também falar sobre a cultura de oração, parte 2. Hoje nós vamos expor a respeito da cultura de oração, à luz das Escrituras, o que é de facto a cultura de oração, quais são os significados maiores para a fé cristã a respeito da cultura de oração e vamos entender isto à luz das Escrituras. Então, meu irmão Hélio Moraes, começas, eu começo. O que é que tu achas? Não, posso começar, não há problema. Não percebi? Yeah. Posso começar, não há problema. Fantástico. Estava só Vamos a coçar lá. a perna. Che, viver nessa cidade não é fácil. É, é. Então, tem que orar muito. Sem cultura de oração, você não sobrevive em Luanda. É. Pronto, nós quando pensamos neste tema, foi porque nós temos sentido que esse é um assunto que a igreja fala, mas a igreja às vezes esquece de ensinar da melhor maneira. Muitas pessoas às vezes só se lembram de orar quando têm problemas e quando tudo está muito bem, não oram. E manter uma cultura de oração, nós gostamos de dizer, quando nós estamos a falar de um país, empresa, quando tem uma empresa, às vezes, quando tem uma coisa que quase todo mundo conhece, nós chamamos aquilo de o cartão de visita ou parecido da empresa ou do país. E eu enquadraria a oração como sendo o cartão de visita do nosso reino. Ninguém consegue se contactar com Deus sem orar. E as escrituras têm um papel, não vou dizer preponderante, mas as escrituras têm um papel indispensável na vida cristã. Ou seja, sem as escrituras é impossível conhecer a mente de Deus. Então, as escrituras contêm o código de vida. Às vezes, quando nós estamos a falar sobre código de vida, pode-se soar a esses profetas que têm surgido aí com esses códigos celestiais e essas tantas coisas, pronto. Mas quando eu digo ter o código de vida, é o que Deus imagina para as nossas vidas. Eu recentemente estava a passar por uma questão, por um problema, e lembrei-me imediatamente de Paulo, quando Paulo diz que devemos louvar, dar graças a Deus e salmodiar. O livro de Salmos, a meu ver, isso não é para transformar em doutrina, isso não é algo que eu li em muitos sítios, mas o livro de Salmos é como se fosse uma escola de oração para o cristão. Até estou aqui aberto com uma página da Coalização pelo Evangelho. Quem não sabe, a Coalização pelo Evangelho é um instituto que visa cuidar e nutrir e unir também as igrejas locais com uma teologia saudável e muito material que nos permite continuar a olhar para Jesus como autor e consumador da nossa fé. A Coalização pelo Evangelho é uma ideia que é o The Gospel Coalition, que muitos dos pastores reformados que nós gostamos fizeram parte, mas inicialmente, se não me engano, The Gospel Coalition era uma ideia do Tim Keller com um pastor que nós gostamos muito. Não sei se eu estou mais pensando, não lembro agora. Ele é reformado, mas é continuista. Estava sempre com Tim Keller, já é mais velhinho. Se tu tiveres aí com. Espera, eu estou aqui com o Google aberto. Ele escreveu Os Perigos da Interpretação Bíblica. E então, eles são os mentores deste projeto. E, D.A. Carson. Eu sabia que começava com a letra D. Aqui,
esta página que eu abri é muito boa e não sei como passar isso para o Esdras, para que o Esdras também possa Uhum. colocar link para os irmãos poderem clicar e aprenderem mais. Mas eu queria me focar naquilo que eu estava falando sobre os salmos. Dietrich Bonhoeffer escreveu a respeito da importância de orar com os salmos a fim de nos curar da confusão do coração e tornar mais puras as nossas preces. Dietrich Bonhoeffer diz o seguinte, ou dizia o seguinte: ao repetir as próprias palavras de Deus, começamos a orar a Ele. Não oramos com a linguagem errada e confusa de nosso coração, mas pela palavra clara e pura que Deus falou a nós por meio de Jesus Cristo. Devemos falar com Deus e Ele nos ouvirá. Eu gosto muito do livro de Salmos e é uma coisa que eu falo sempre com eles. Eu não sei se digo o livro de Salmos, porque o livro de Salmos, alguns salmos, principalmente os salmos de Romaria, uns chamam salmos de romagem, acho que o termo é esse, que acompanharam alguns cristãos e hebreus durante, cristãos não é o termo, né? Mas hebreus durante o tempo de peregrinação, muitos deles são louvores a Deus e traduzem um sentimento puro e sincero que a criatura pode ter com o Criador. E nos Salmos nós conseguimos ver a magnitude do nosso Deus. Muito tem se perdido, ou seja, nós, por causa da pressão social, por causa de muitas questões hoje na sociedade, muitas vezes acabamos nos esquecendo que Deus é Deus, que Deus disse haja luz e imediatamente houve. Deus soprou o fôlego da vida para Adão. Então, muitas vezes, quando temos uma questão, e eu também me coloco nessa equação, quando temos uma questão, ou um carro avariado, ou algo que nós muito queríamos e não acontece, nós nos esquecemos que Deus fechou a boca, ou seja, Deus enviou um anjo, e o anjo fechou a boca dos leões na cova para que não devorassem Daniel. E se a gente ler o capítulo em seguida, quando o rei nem conseguiu dormir aquela noite, nem conseguiu comer, se não me engano, foi preocupado com, com Daniel no dia seguinte e perguntou se Daniel conseguia ouvir. Estou aqui a parafrasear, não literalmente assim. E, se não me engano, a porta ou a pedra foi movida, Daniel foi retirado porque estava vivo. E todos aqueles, vou colocar em português angolano, que agitaram o rei para que colocasse o Daniel lá na cova por ter estado a orar para o único Deus vivo, o rei mandou colocar aquelas pessoas e as suas famílias e os leões devoraram aquelas pessoas. Então, o que impediu que os leões devorassem Daniel? O poder de Deus, o comando de Deus. Toda criatura obedece ao seu Criador. E nós, por causa das nossas preocupações, das nossas preocupações imensas, às vezes esquecemos que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos através do poder que em nós opera. Então, quando nós pensamos na cultura de oração, era para resgatar isso. Era para resgatar, para voltar, para trazer de volta no nosso seio a confiança em Deus nas nossas orações. Uma cultura, trazer intimidade. Está a ver? Nós às vezes olhamos para. Nós não temos noção, nós olhamos para grandes homens de Deus como Hudson Taylor, que o sol não nascia sem que Hudson Taylor tivesse a orar. Olhamos para homens como George Mueller. A cultura de oração transformou a Inglaterra. Susana Wesley orava muito para John Wesley e Charles Wesley. E essas pessoas, por um desejo santo, trouxeram um avivamento para a Inglaterra junto com George Whitefield, por causa da oração sincera de uma mãe. Eu até estava a ver o testemunho do Augusto Nicodemos, em que antes da conversão dele, ele chegou à casa
pronto para se suicidar. Era jovem. E ele entrou em casa em lágrimas, encontrou a mãe dele a ler a Bíblia, acho que no quarto, e disse que já não aguentava aquilo e que ia pôr um fim a tudo. E a mãe, enquanto lia a Bíblia, eu não sei se vou dizer movida pelo Espírito Santo, porque pronto, Nicodemos é reformado e muitas vezes não crê nessas coisas, mas movida pelo Espírito Santo, ela disse-lhe: meu filho, por que você não ora? Por que você não leva essas todas as questões a Deus? E ele disse que foi uma das maiores experiências que ele teve com Deus, porque enquanto levava as preocupações a Deus, Deus retirou todo o peso nele e ele nunca mais foi a mesma pessoa. Ajoelhou-se para orar e sentiu Deus retirar um peso dele. Os amigos dele, inclusive, apostaram a dizer que ele não faria nem um mês. E ele riu porque acho que já levam mais de 43 anos. A oração muda destinos. A oração muda vidas. A oração muda gerações. A oração muda nações. Nós não devemos nos cansar de orar por não estarmos a ver resultados. Porque nós não podemos esquecer que a nossa luta não é contra a carne. No momento em que a gente está a orar por uma certa questão, existem pessoas ou seres a orarem contra aquela questão. Eu não estou a reduzir o poder de Deus e eu não quero que as pessoas interpretem mal, mas nós devemos continuar a orar sem cessar. Nós, eu não sei, Esdras, se eu estou errado, mas nós ultimamente temos uma espécie de oração fast food. Por nós não apontarmos e escrevermos, temos cultura de escrever as nossas orações. Muitas das vezes nós não notamos que já estamos a viver a resposta que Deus nos deu para tais orações. Nós cristãos temos que ter costume de apontar as nossas orações. Apontar, ou seja, quando eu digo apontar nem a oração não precisa ser, como é que eu posso dizer, nem sempre precisa ser verbal. Nós temos a oração, de Ana, que murmurava. Não murmurar no sentido de fofocar, mas apenas mexia os lábios ao ponto de pensarem que ela estava embriagada. Nós podemos ter o costume de tirar uns 30 minutos com um caderno e derramar os nossos corações numa folha de papel como se estivéssemos a escrever uma carta para Deus. É assim que muitos homens conseguiam ter. É assim que muitos homens, assim que muitos homens conseguiam ter tempo e conseguiam saber que as suas orações foram respondidas. Esdras, eu, para não matar já o tema aqui no princípio, Exatamente. vou ficar por aqui enquanto tu vais falando mais. Tá bem, sem problemas. Esse tema é um tema de uma importância extraordinária. Todos os dias, penso eu, que somos desafiados a criar uma cultura de oração. Muitas vezes eu sinto que eu oro pouco, eu devia orar mais. Muitas vezes nós temos esse sentimento em nossas vidas. Não é? Por quê? Porque é fundamental nós entendermos o que é que de facto é uma cultura e o que é que de facto é uma oração. Daí que forma a cultura de oração. A cultura em si de oração é uma maneira, é uma forma, é um hábito que se cria e este hábito se torna natural em nós e nós buscamos a Deus não porque em primeira instância queremos algo dele. Nós criamos uma mentalidade de barganha em todos os aspectos
de que quando nós pensamos na oração é porque temos que apresentar algo para Deus em nosso favor. Temos que buscar algo em Deus em nosso favor, não como uma expressão existencial da caminhada de fé. Então, Uhum. isto nós precisamos romper a partir de qual entendimento? Do entendimento primário a respeito da oração. Quando nós olhamos em Gênesis 1, que é um dos meus livros favoritos para explicar as coisas que atualmente acontecem, o espírito que atualmente reina e o entendimento que atualmente reina. Que ali a teologia muitas vezes chama a lei da primeira menção. É ir para as escrituras e perceber quando houve a menção da oração, quando houve a menção de qualquer tema, pela primeira vez. Então, a partir de Gênesis, nós podemos construir este pensamento. Vamos lá. Deus é soberano. Por que orar? Um ponto interessante. Se ele é soberano, faz conforme lhe apraz, por que orar? Interessante nós entendermos isto. E nós precisamos entender a visão de Deus, não é? Eu vou usar essas expressões, visão de Deus a respeito do homem. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E por causa do pecado original, fez com que o homem se desconectasse de Deus. Essa desconexão entre homem e Deus trouxe inúmeros males. Um dos males foi exatamente a comunicação permanente entre Deus e os homens. Quando Deus criou o homem não precisava separar um tempo para orar, como se esta oração, ou na perspectiva da oração, ser uma liturgia. Ele não separava um tempo. A sua expressão de vida era uma evidência clara de comunicação permanente com o Criador. Quer dizer que o homem existia numa cultura de falar com Deus, porque a definição clássica sobre a oração é falar com Deus, dialogar com Deus. Tu falas e Deus também fala consigo. Então, o homem estava tão conectado a Deus que ele, toda a sua vida, se expressava por meio deste diálogo. Tudo que o homem pensava, falava, vinha de Deus. Não existia nada que se movia na mente do homem que não fosse oriundo de Deus. Então, o coração humano não produzia pensamentos pecaminosos, porque o homem estava totalmente conectado a Deus. Isto é, antes da queda. Depois da queda, o homem se desconectou de Deus. Ao se desconectar de Deus, trouxe inúmeros males, assim como Deus ensina em Gênesis capítulo 2, versículo 16, se não me engano, ele diz que se comerdes desta árvore, morrendo, morrerás. Não era apenas uma morte física que estava a ser dita, era que a vida humana ou o homem morreria na sua bondade, morreria na sua capacidade de se conectar com Deus, morreria em inúmeras dimensões da vida humana. Quer dizer, o homem morreria em si mesmo em inúmeras áreas. Prova disto é que quando o homem peca e conseguiram posteriormente gerar o primeiro filho Caim, o segundo filho Abel, num reino dos homens em que os homens controlam, Caim matou seu próprio irmão. Quer dizer que este homem, Caim, morreu na sua generosidade, morreu na sua fraternidade. Então, nós de fato morremos quando Adão pecou. Adão e Eva, quando pecaram, nós morremos, nós nos desconectamos de Deus. Então, este fundamento é importante para entendermos sobre a importância da oração. Quando nós oramos e quando nós criamos uma cultura de oração, nós estamos a nos conectar com Deus. Aquilo que nós não devíamos perder no Éden, nós, por meio de uma cultura de oração, nós conseguimos restaurar, nós conseguimos nos conectar com Deus, que é algo extremamente importante.
Porque quando o ser humano se conecta com Deus, ele recebe de Deus a sua sabedoria, prudência, a mansidão, domínio próprio. Quer dizer que este homem, ele facilmente consegue expressar a vontade de Deus aqui na terra. Muitas vezes nós temos dificuldade de obedecer à palavra de Deus porque nós não criamos uma cultura de oração, que é conectar-se com Deus. E eu também gosto de fundamentar, sem fugir do Gênesis, gosto de fundamentar que existem duas perspectivas de oração, que é a oração com os olhos fechados e a oração com os olhos abertos. A oração com os olhos fechados acontece quando nós estamos em casa, num quarto fechado, quando nós estamos na igreja, quando nós estamos num meio em que vai se necessitar daquela liturgia de oração. A oração com os olhos abertos acontece com muito mais frequência do que a oração com os olhos fechados. Porque a oração com os olhos abertos é aquela oração que nós fizemos diariamente quando nós não estamos num ambiente concentrado, ou numa igreja concentrado, ou em casa concentrados para orarmos. Mas nós, durante o curso da nossa vida, no trabalho, na escola, nós estamos em oração. Por quê? Eu não estou a dizer estar em oração na perspectiva de estar a orar verbalmente, mas é na perspectiva de obedecer à palavra de Deus. O que é oração? A oração, como eu fundamentei, é falar com Deus, é dialogar com Deus. Quando você não está numa oração com os olhos fechados, a maneira de falar com Deus é viver em justiça. Quando alguém pratica a justiça, essa pessoa está a falar com Deus. Quando alguém abraça a verdade como um estilo de vida, esta pessoa está a falar com Deus, está em permanente comunicação com Deus. E é isso que de facto o Senhor quer. A cultura de oração não é algo que nasce como se, por meio de uma imposição, você vai adquirir essa cultura de oração. A cultura de oração exige de nós. Nós precisamos buscar isto. É uma pérola fundamental para a fé cristã. Inúmeras religiões que existem no mundo têm a sua liturgia, ou as suas rezas, ou as suas orações. Por quê? Porque essas mesmas religiões consideram ser importante estar conectado com a fonte. A oração na fé cristã, ela nos mantém em permanente contato com a fonte, que é Deus. Então, é necessário que nós olhemos para este tema com bastante atenção. Sem fugir também um pouquinho daquilo que estamos aqui a fundamentar, voltando um pouquinho em Gênesis. Quando o homem cai, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, houve a primeira promessa da vinda de Cristo Jesus, que quando Deus disse que porá inimizade entre a serpente e o descendente da mulher, Deus garante algo, que o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente, e ele ou a serpente morderá no calcanhar deste mesmo descendente. Ali é a primeira menção a respeito da vinda de Cristo Jesus. Por que eu estou a falar sobre isto? Eu fundamentei que em Gênesis nós conseguimos ver que Adão e Eva, eles tinham permanente contato com Deus, quer dizer, que eles dialogavam, falavam permanentemente com Deus. Quando o homem peca, perdeu ou morreu em inúmeras áreas da sua vida. A restauração desta cultura de oração, ou cultura de se conectar, de estar permanentemente conectado de Deus, foi prometido pelo próprio Deus, ou ele profetizou a respeito da vinda de Cristo Jesus. Por que Jesus Cristo veio? Jesus Cristo veio para nos conectar novamente ao Pai. Daí que as Escrituras nos esclarecem que ele é o segundo Adão, no sentido de que o primeiro Adão é a representação de toda a humanidade caída, e o segundo Adão é a representação de toda a humanidade redimida nele. Então, Cristo nos redimiu para nós estarmos em conexão com o Pai. Então, é fundamental nós percebermos isto para que possamos discernir a importância da oração. Um ponto interessante: quando Jesus Cristo veio a este mundo,
ele reuniu discípulos, ele falou de inúmeras coisas, ele fez inúmeras coisas, andou inclusive sobre as águas, fez cegos verem, fez paralíticos andarem, ele realizou inúmeros milagres. Mas algo muito interessante, e isso por acaso chama a minha atenção quando nós olhamos em Lucas capítulo 11, versículo 1, um dia, diz assim, certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Veja, os discípulos, eles viram muita coisa que Jesus Cristo fazia. Os discípulos assistiram coisas impressionantes, coisas inegáveis, coisas extraordinárias, mas não há nenhuma menção bíblica no Novo Testamento que é uma petição da parte dos discípulos, por exemplo, Senhor, nos ensina a andar sobre as águas. Senhor, nos ensina a fazer os paralíticos andarem. Senhor, nos ensina a fazer os cegos andarem. Não há esta menção no Novo Testamento, mas há esta menção de que os discípulos pediram a Jesus, Senhor, nos ensina a orar. Então, qual é a importância da oração? A partir desta situação, deste evento, nós podemos construir a verdade bíblica a respeito da oração. Orar, paralíticos andarem, andar sobre as águas, é um produto da ligação que o homem tem com Deus. Jesus Cristo fazia o que ele fazia porque ele estava em permanente conexão com o Pai. A oração era este meio que também Cristo usava permanentemente para estar ligado ao Pai. Algo extraordinário que aconteceu na Bíblia quando Lázaro morreu e passaram cerca de 3 ou 4 dias. Jesus Cristo colocou-se diante do túmulo de Lázaro. Ele disse algo interessante. Antes de dizer, Lázaro, venha para fora. Jesus disse algo muito interessante, que é, Pai, eu sei que sempre me ouves. Extraordinário. Esta é a palavra usada por Jesus. Pai, eu sei que sempre me ouves. O que é oração? A oração é falar com Deus. Se você fala sempre com Deus, então Deus te ouve. Deus vai responder. Deus vai atender a tua preocupação. Então, Jesus, antes de realizar, ele disse, Pai, eu sei que sempre me ouves. Por quê? Porque o poder de Deus reposa nesta verdade. O poder de realização de milagres reposa nessa verdade. O poder de andar sobre as águas reposa nesta verdade. De que se Deus te ouve, é fácil andar sobre as águas. Se Deus te ouve, é fácil fazer o paralítico andar. Se Deus te ouve, é fácil coisas extraordinárias acontecerem na tua vida. Qual é o meio em que Deus criará, em que você criará esta conexão permanente com Deus para que Ele possa sempre ouvir-te? É por meio da oração. Daí que quando nós falamos a respeito da cultura de oração, é fundamental nós discernirmos. Tivemos um evento recentemente para terminar e neste evento só tivemos canto, apenas voz, e não tínhamos nenhum instrumental. De facto, chamou-me a atenção este mesmo evento que eu estou a falar da reunião solene. Então, algo chamou-me a atenção. Nós, nessa época, parece que criamos certos subterfúgios e que não nos fazem experimentar os benefícios, as realidades que se pode encontrar na oração. Quando eu olho para a minha vida, quando ainda muito pequeno, com uma espiritualidade debilitada, eu via sempre uma senhora, e ela tem essa cultura, falo da minha mãe, todas as terças-feiras ou durante a semana, ela sempre escolhe um dia para estar de jejum. Ela orava, jejuava. Mas se tu perguntares a minha mãe quem é João Calvino, ela pode por dizer, é um pacote de bolacha. Se tu perguntares quem é o Jacobus Armínio, ela vai dizer, não, é uma nova marca que surgiu. Ela diz
Mas crer em Cristo Jesus, a devoção genuína a Cristo Jesus, ela possui. Daí que os efeitos daquilo que ela crê se realiza. Ela colhe, ela colhe. Por quê? Porque jogou-se numa devoção extraordinária a Cristo Jesus e ele tem Cristo Jesus como a máxima resposta da sua espiritualidade e ele abraçou essa realidade, tomou posse desta realidade e ela navega nesses mares como se ela levantasse e dissesse algo: saia Satanás, saia qualquer doença, você vai se realizar. Mas a senhora, infelizmente, entre aspas, talvez não tenha nenhum conhecimento aprofundado de teologia. Não é que a teologia seja errada, mas é que provavelmente nós deixamos de crer na oração. Provavelmente a conjuntura atual da enchente de conhecimento fragilizou a nossa própria espiritualidade. Assim como o meu irmão Hélio Moraes tem dito, a pessoa não crê, já não consegue nem orar. Senhor, eu gostaria de ter isto, eu gostaria de fazer isto. A pessoa acha que não dá. Não. Existe poder na oração. E Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Nós temos que desenvolver uma cultura de oração. Não existe mundialmente na história dos avivamentos mundiais que não começou por meio de uma cultura de oração. Nenhuma geração trouxe grandes impactos para a glória de Jesus sem a cultura de oração. Podemos realizar os maiores eventos das nossas vidas. Se não desenvolvermos uma cultura de oração, será em vão. Nós temos que criar esta cultura de oração. Eu mesmo que eu estou a falar aqui, sinto-me desafiado a comprometer-me com aquilo que eu digo sobre a oração. E que eu sinto fraco. Dias há que eu acho que eu devo orar mais. Dias há que eu sinto que quando eu olho para outros homens de Deus, assim como recentemente eu comentei com Hélio Moraes, quando falávamos do Francis Chan, se não me engano, eu disse, Francis Chan, no caso, não sei se eu estou a pronunciar corretamente, eu sinto que ele é mais espiritual do que eu. Eu tive essa sensação quando eu olho pastores como Luciano Subirá, oh santo Deus, pastor como Sadraque Lufuaken, tu percebes que falta algo em ti. Eu acho que o mesmo sentimento também está neles quando eles olham para as pessoas que eles têm como referência de vida. Com isso, o que eu quero dizer? Nós temos que desenvolver uma cultura de oração. Orar é falar com Deus. E falar com Deus nos leva a uma obediência à palavra de Deus. Não existe uma cultura de oração verdadeira que não nos conduza a uma obediência à palavra de Deus. A partir do momento em que nós desenvolvemos a cultura de obedecer à palavra de Deus, tudo aquilo que Jesus Cristo disse que seria passa a ser. Porque a obediência gera naturalmente os frutos prometidos pelo Evangelho em nossas vidas. Então, esta é a minha primeira parte da exposição. Falei muito, me perdoa mesmo. Que eu Não, eu falei muito. Eu também falei muito. O que é que eu gosto de orar? Pronto. Eu vou ter que dar esse exemplo. Hoje no serviço, eu e os colegas amigos falávamos sobre a crescente onda de coaches. Eu não tenho problema com coaches. Eu tenho problema com a gourmetização de certas ciências. E eu aproveitei essa deixa só para usar esse termo bonitinho. O fato de que muita gente também gourmetizou a oração. Parece brincadeira, mas há uma informação
uma espécie de sticker no termo, mas as pessoas recortam aquilo e colocam no estado do WhatsApp, no Instagram, no Story, a dizer como é que é. Deus, me dê saúde que o resto eu conquisto. Desculpa dizer isso é estupidez, porque a Bíblia diz que quem nos dá força para adquirir riqueza é Deus. Primeiro ponto. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a Bíblia nos conta, Jesus nos conta uma parábola de um homem que lutou e encheu os seus celeiros, e Jesus lhe chama de tolo. Se nessa noite te pedirem a tua alma, ou seja, não passa na cabeça das pessoas que quem lhes faz acordar é Deus. Há uma oração nos Salmos que diz o seguinte: em paz me deito e durmo, porque tu, Deus, me fazes repousar em segurança. Ou seja, Deus, pronto, vamos lá. Eu, eu gosto de isso tudo. Eu tô aí, estamos a caminhar para um lugar que eu quero chegar até a oração do Pai Nosso. Uhum. E o livro de Salmos ainda nos diz o seguinte: como é que eu vou parafrasear, né? Se Deus não edificar, né? O termo é: se Deus não edificar, em vão vigia o sentinela. Ou seja, sentinela quer dizer guarda, segurança. Ou seja, se Deus não tiver olhar para a tua casa, tu podes ter a melhor segurança, aquilo será em vão. As pessoas esquecem-se que o objeto, quando eu digo objeto, não é no sentido de objetizar o nosso Deus, não. É o foco, não seja o sujeito, ou seja, o nosso foco na oração é Deus. Por isso que a Bíblia diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós temos um objetivo em Deus, que é crescer à medida do varão perfeito, que é Jesus Cristo. E Paulo ainda diz que se a nossa esperança está apenas nessa terra, somos mais do que miseráveis. Estou a parafrasear. E ainda diz que se Jesus Cristo não ressuscitou da morte, em vão seria a nossa fé. Ou seja, o objeto da nossa fé são a Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ou seja, nós quando vamos orar, temos que nos despir daquilo que nós conseguimos fazer e derramar todo o nosso coração diante de Deus. Porque é Deus quem realiza, é Deus quem nos acorda, é Deus quem nos dá favor, é Deus que conspira a nosso favor, porque conspira, por causa do calão, em Angola usar certos termos é um bocadinho complicado, porque dizer conspirar em Angola é tipo Deus, Deus está me conspira, Percebe? não. Eu muitas vezes uso a expressão convergência mundial de favores. Tá vendo? E eu diria que é isso arquiteta todas as situações para nos empurrar e nos fazer chegar onde Ele quer que a gente chegue. Por isso é que eu vou abrir aqui o PC para. Porque, desculpa aí, mas eu nessa live me preparei muito. Entendo que é uma prática que gostas tanto. Hum? Yeah. Mesmo. Eu também tenho. Aproveito reforçar para aqueles que quiserem fazer um questionamento, podem colocar também nos comentários e vamos colher alguns pontos que acreditamos que é um tema fundamental falar sobre a cultura de oração. Podes avançar. A.W. Tozer, no seu livro A Oração ao Senhor, ele começa por Pai Nosso que está nos céus. Isso Mateus 6,9 e aqui em Lucas 11, Pai Nosso que está nos céus é o versículo 2 do capítulo 11. Mas eu vou também trazer aqui. Ele diz o seguinte: esta cláusula de abertura é um prefácio apropriado para tudo o que se segue. Ela nos apresenta o grande objeto a qual oramos. Ensina-nos o ofício pactual que ele mantém para conosco e denota a obrigação imposta sobre nós, a saber, a de manter para com ele um espírito filial, com tudo o que isto implica.
toda oração verdadeira deve começar com uma devota contemplação e expressar um reconhecimento do nome de Deus e de suas benditas perfeições. Devemos nos achegar ao trono da graça com apreensões adequadas da majestade e o poder soberano de Deus, contudo, com uma santa confiança em sua bondade paternal. Nessas palavras iniciais, estamos claramente instruídos a prefaciar nossas petições, expressando o senso que temos das glórias essenciais e relativas daquele a quem nos dirigimos. Ou seja, deixa eu colocar isso tudo em miúdos. Quando nós oramos, devemos reconhecer a grandeza, o poder e o amor paternal que Deus tem para conosco. Eu gosto de algumas parábolas que Jesus nos apresenta. Eu gosto quando Jesus diz o seguinte: e vós que sois maus, quanto mais o Pai que... Ou seja, Jesus nos apresentou uma relação com Deus de pai para filhos. Tu és pai, eu sou pai. Eu vou dizendo, esse dom que Deus nos dá muitas vezes de sermos pais e compreendermos as Escrituras, é muitas vezes Ele nos mostrando na pele os seus objetivos para conosco e o que Ele tem gritado aos nossos ouvidos ano após ano pelas Escrituras. Deus se importa conosco. Deus se importa conosco. Deus nos ama e, acima de tudo, Deus é nosso Pai. Eu acho que uma vez já falei isso com Esdras que o conceito de paternidade foi nos apresentado por Deus. Deus podia se apresentar de qualquer maneira através do Filho. Preferiu apresentar-se a nós como Pai. Deus não tem neto. O meu filho é filho de Deus, tal como eu sou filho de Deus. Deus é Pai da humanidade. Então, nós quando estamos a passar por qualquer situação e o nosso pai na terra, quando nós vamos falar com o nosso pai na idade adulta, ou em qualquer problema, ou seja, o pastor já que gosta muito de publicar esses vídeos e eu gosto, de crianças que às vezes numa apresentação escolar não estavam acanhadas, que assim que viram o pai, ganharam uma certa coragem e conseguiram se apresentar melhor. Então, Pai Nosso, aqui, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A vontade de Deus é boa, é perfeita. Deus nos ama. Se nós estamos aqui, é pela misericórdia de Deus. Se nós acordamos, é pela misericórdia de Deus. Então, esses jargões que vão surgindo nessa idade moderna, em que o ceticismo passou a fazer parte da religião e das crenças das pessoas, não sei se isso até faz sentido, as pessoas são tão crentes no ceticismo do que crentes no poder de Deus. Ou seja, as pessoas acostumaram-se a conquistar tudo pela força braçal, que esquecem-se que são mortais, que quem lhes deu favor para conseguir tais coisas foi Deus. Podiam não acordar. Exatamente. Eles analisaram a participação de Deus nas suas conquistas e no seu cotidiano. Eu vou contar um testemunho de uma coisa que aconteceu comigo ontem, Esdras. E nós falamos de tudo, eu nem te contei isso. Há uns meses, acho que há 2 meses, eu fui trabalhar e chamei o Yango. Mas no caminho fomos falando e eu percebi que o moço que conduzia, o mano que conduzia, é nosso irmão na fé. E senti que ele estava a precisar e eu vi claramente. Este testemunho é para ajudar os irmãos a ouvirem de forma audível a voz de Deus e não é para ceticistas. Isso aqui, ou sensacionistas, ou seja, isso é para continuistas, né? Pessoas que creem na intervenção divina no nosso cotidiano. A corrida deu um certo valor e Deus me falou
para dar muito mais do que eu devia dar na corrida. Lá eu expliquei-lhe, porque ele crê também nisso tudo. Risquei o cartão. Quando eu desci, eu deixei ele a chorar no carro. Acho que ele emocionou-se. E eu orei, senti-me bem por fazer aquilo que Deus me mandou fazer, porque foi bom. Lá eu subi, trabalhei, acho que isso aconteceu em agosto. Segunda-feira eu estava a orar no culto caseiro e estava a dizer, Deus, eu às vezes também preciso. Então muitas vezes, quando Deus me toca para fazer, eu faço. Toca também seus irmãos para ajudarem quando eu preciso. Porque Deus, a Bíblia diz em Gálatas que não deixemos de fazer o bem, principalmente os domésticos da fé. Pronto, orei com a minha família no culto e pensei que Deus não. Não é que eu pensei que Deus não ouviu a minha oração, desculpa até dizer isso, mas quinta-feira eu chamei o Yango para levar-me aqui para apanhar um transporte para ir ao serviço e quase a chegar no lugar em que ela havia de me deixar para apanhar o transporte para ir ao serviço. Ele disse, oh, estás a passar, estás a passar. Olha, quinta-feira eu chamei e veio ele, no Yango, calhou, não dizer calhou. Deus, eu que falaste há pouco tempo, esqueci-me do termo. Deus já estava a Ah, conspirar. ah, Lá eu subi no carro, conversamos um bocadinho. Ela passou ao lugar em que tinha que me deixar para apanhar o transporte aqui próximo de casa. Ele disse, eu disse, estás a passar, estás a passar. Ele disse, não, vou testar no teu serviço na cidade sem te cobrar. Hoje é o meu dia de te abençoar. oh, fantástico. Eu fui todo, eu até fiquei ainda um bocadinho emocionado com esse testemunho. Uhum. Ai, Deus se importa contigo. Para os reformados, esse testemunho não faz sentido, porque eles acham que Deus não se importa com isso. Deus com tantas coisas, Deus se importa até com comida. Exatamente. Às vezes reduzimos Deus ou colocamos Deus muito distante de nós, quando Deus quer fazer parte do nosso dia a dia. Jesus Cristo foi criticado por sentar com pecadores e disse: o médico não vai para aqueles que estão sãos. Exatamente. Diante de a coisa que Jesus podia fazer e Jesus fez, Jesus se importou com um casamento e os casamentos na cultura judaica, se não me engano, faziam 3 dias ou uma semana. Tenho que voltar a estudar para perceber isso. Acho que faziam 3 dias. E o vinho acabou no primeiro dia. E Jesus transformou a água em vinho. Jesus podia não fazer. Sim, os objetivos eram estabelecer o reino de Deus, mas Jesus, ou seja, a Trindade, se importou com um casamento, com a união de dois seres, com o início de uma família. Eu até gostaria de saber como é que essas pessoas hoje no céu conversam isso com Deus, com Jesus, com as demais pessoas que lá estavam. Então, não tenham receio de orar. É o que eu digo ao Esdras às vezes, se tiver a chover e queres que Deus mande uma boleia, algo parecido, orem. É preciso ter uma cultura de oração que vai indicar a nossa total confiança ao nosso Deus. Esdras, estou a falar muito, podes falar. Exatamente. Exatamente. Eu acredito que esta live vem exatamente para nos assegurar que é importante e indispensável criarmos essa cultura de oração, que as nossas vidas possam exalar essa cultura de oração. Uhum. Coisas surpreendentes acontecem em nossas vidas, convergência mundial de favores, coisas profundas em nossas vidas, amadurecimento da própria espiritualidade. A vida de oração ajuda muito, crescer em Deus, melhorar o discernimento, olhar para a vida à luz daquilo que Jesus considera de a minha vontade. Então, a cultura de oração traz a prudência, traz a sabedoria,
porque ela vai excitar a tua mente, o teu coração, o teu espírito a buscar mais em Deus. Eu acredito na oração, eu acredito que milagres podem acontecer por meio da oração, que coisas extraordinárias, surpreendentes. Aliás, eu sou um testemunho vivo. Eu já experimentei muitas coisas em minha vida que eu percebi que é aquela convergência mundial de favores que o Senhor traz, porque a mãe mantém-se sempre firme na oração, a família busca sempre em Deus. Então nós temos que desenvolver essa cultura de oração. Nós temos que buscar, nós queremos coisas extraordinárias para o nosso país, claramente que temos que agir. Quando nós também falamos sobre a oração, é bom que fique claro. Existem situações em que a oração para Deus será você fazer determinada coisa e não reter-se num canto. Por isso é que eu disse, nós temos que entender perfeitamente o que é a oração, para nós não cometermos equívocos. O Hélio Moraes está a passar uma necessidade, eu tenho 500 mil dólares, eu vou dizer, não, eu vou orar para que o Senhor possa agir nessa necessidade. Não faz sentido. A oração que tu vais fazer ao Hélio Moraes é ajudando ele. A ação que tu vais fazer a ele é orar. Nós temos que, de facto, tirar esse problema da compreensão da oração como uma liturgia, como algo que você vai para um canto. Não? Agora, chegou o momento de orarmos como se a expressar a vontade de Deus, articular a vontade de Deus diariamente, não é orar. Não. A oração é falar com Deus, é Ele falar contigo e você falar com Ele. E quando você não estiver com os olhos fechados, a forma que você pode falar com Deus é praticar a palavra de Deus. É ser justo. O irmão precisa, você vai dar, porque a resposta de oração divina, sempre Deus usará um homem para que possa comunicar algo físico. E nós temos que discernir isto. Quando já houve vezes que eu senti-me tocado por determinadas coisas, porque a pessoa estava a orar e Deus pegou o e-mail, escreveu, agora vou enviar na caixa postal do Hélio Moraes, não vou lhe deixar em paz até que ele faça a esta pessoa. Deus vai enviar o e-mail na caixa postal do Hélio Moraes. Ajude a pessoa tal. E a pessoa não sabe. Você vai responder à vontade de Deus. Quer dizer que toda resposta divina, Deus acaba sempre, toda resposta material divina, Deus acaba sempre usar homem, ou homens, ou mulheres, só para diferenciar aqui, segundo o beneplácito da sua vontade. Eu já tive por necessidade extraordinária quando eu estava a fazer a minha universidade, e eu já contei isto a muita gente. Eu, quando ainda estudante da universidade, eu estava a estudar engenharia de telecomunicações. No quarto ano eu tive problemas financeiros, então eu não estava a conseguir pagar. Mas eu sempre fui um estudante que ajudava os outros estudantes, dando aulas grátis, dando formações, dando algum suporte de esclarecimento. Eu trabalhava muito nisto. E eu não cobrava dinheiro, eu nunca gostei de cobrar, sempre em todos os ensinos que eu fosse convidado, eu sempre chegava lá, olha, por favor, vamos estudar, tá bem, por favor, ela tem um problema, eu não consigo explicar sem fazer uma oração, me permitam mesmo fazer uma oração, eu fazia oração a toda a sala, muita gente, termina, amém, amém, vamos, e ensinava, eu fazia sempre isso, até colegas que diziam, não, você não orou, já estás a começar, porque criou um hábito. E eu passava por uma necessidade extraordinária. A minha dívida havia acumulado para 3 mil dólares na época. 3 mil dólares, sensivelmente 3 mil dólares. Quase. Na época era do câmbio de 10 mil, quase 3 mil dólares.
Eu fui, eu precisava, acabei perdendo uma prova, precisava de ajuda. Afinal de contas, nos bastidores, todos os colegas que trabalharam comigo reuniram-se, perdão, que eu ajudei, né? Reuniram-se. E eu não sabia, eu triste, triste, meu Deus, o ano vai acabar assim, eu estou a fazer o quarto ano e ainda me falta o quinto ano. Olha, todos os colegas reuniram-se e me deram-se todo o dinheiro. Eu não dei nada. Os colegas pagaram todas as dívidas que eu tinha. De todo o ano, pagaram a propina de todo o ano. Eu não sabia. Isso é que é a convergência mundial de favores. Eu estava em Deus e Deus tocou, os colegas fizeram aquilo. A minha mãe, toda a minha família buscava em Deus e houve essa resposta de oração. E eu sou testemunho ocular, colegas que sabem disto e testificam sobre isto. Por quê? Porque eu buscava em Deus, a resposta em Deus. Hein? Jesus, nele tem o poder que as trevas não podem negar. Não podem negar as trevas. Exa- Não tem como negar. Exatamente. Claramente que eu entendo que há excesso na questão de apresentar uma petição a Deus, que há movimentos, há igrejas que criaram liturgias sem fundamento, só porque muitos fazem, eu vou deixar de acreditar no que é verdadeiro e De liberação de visto, ou seja, quer dizer, epá, então essa realidade bíblica de ter a resposta daquilo que se busca em Deus em oração existe. A cultura de oração não é apenas para que nós possamos buscar algo em Deus, mas é para que também possamos nos manter em comunhão com Ele, glorificá-lo em nossas vidas, aprender mais com Jesus, assemelhar-se mais com Jesus, buscar cada vez mais em Deus. Algo interessante quando nós lemos em João 17, eu já vou falar do João 1, 12. João 17 diz o seguinte: que a vida eterna é esta, que conheçam a ti como verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, quando eu começo a conhecer Jesus, por meio dessa cultura também de oração, né? Pode ser por meio da meditação, você vai acessar cada vez mais a vida eterna, porque a vida eterna é essa, é conhecer Deus e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. É isso que Deus quer de fato. Então, conhecimento de Jesus deve ser acompanhado com uma meditação extraordinária das Escrituras, e também a busca permanente de Deus por meio da oração. Último ponto. João 1,12 ensina algo interessante. Nós somos filhos de Deus. Se desenvolvermos uma cultura de oração, será fundamental porque nós vamos conhecer mais de Deus, nós vamos saber as coisas que são profundamente importantes para o ser humano. Então, João 1,12 diz o seguinte: e para todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Outra versão diz: deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ainda existe uma versão que reúne esses dois pontos. Deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. O que é a autoridade? A autoridade é o direito legal de exercer poder. A autoridade é o direito legal de exercer poder. Quer dizer, Deus nos deu a autoridade de se tornarmos filhos dele. Quer dizer que você tem o poder de exercer, você tem o direito legal de exercer poder, porque você agora é filho de Deus, você está conectado a Deus, você tem a autoridade de expulsar demônios, esses demônios da vida. uhum. Eles saem, eles saem. A quem não acredita nisto, a quem até tem medo de proferir palavras, não posso fazer, ei, não posso fazer isso, não posso. Ah, não, tudo seja feito à vontade de Deus. Amém. Uhum.
Mas há momentos que Deus quer que você levante, saia, use a autoridade divina. Exatamente. Porque é bíblico, a vontade de Deus está explícita. As pessoas muitas vezes não entendem. As pessoas muitas vezes não entendem. Algo extraordinário que Jesus Cristo ensina em Marcos, que em meu nome vocês realizarão, não ele realizará. Não é que o poder reposa em nós, nenhum poder divino reposa em seres humanos. O poder sempre é de Deus e é para Deus. Mas aqueles que entendem a verdade bíblica, eles podem acessar essa realidade. Porque Jesus Cristo disse que lhe foi dado todo o poder nos céus e debaixo da terra. De modo que é pelo nome de Jesus que os demônios saem. São Uhum. arrancados por causa de um poder superior. Jesus ensina algo extraordinário ainda em João, que tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. E ainda uma outra versão que eu gosto tanto, ele diz, essa versão diz o seguinte: e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei para que a natureza gloriosa do Pai seja revelada no Filho. Amém. Então, Amém. existe poder no nome de Jesus. O nome de Jesus está acima de todos os nomes. E quando nós desenvolvemos a cultura de oração, nós cada vez mais vamos nos assemelhar a Jesus Cristo. Apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Apóstolo Paulo ainda ensina em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo Jesus, e não mais é o quem vive. Cristo Jesus vive neste corpo. É isto que o apóstolo Paulo ensina. Que ainda Jesus Cristo reforça o ensino. Por isso é que muitas vezes, quando eu digo é possível que um homem se torne um com Satanás, tanto quanto é possível o homem se tornar um com Deus. Jesus ensina algo interessante. Ele diz o seguinte: aqueles que obedecerem a minha palavra, eu e o Pai viremos nele e faremos morada. Se Jesus e o Pai vivem em ti, o que mais tem de estar em ti para você entender que estás unido com Cristo Jesus e que o que você carrega dentro de ti é superior até ao universo, porque o universo foi criado por aquele que escolheu deliberadamente viver em ti. É isso que Jesus Cristo ensina: fazer morada. Tudo que existe, existe em Deus. Isto quer dizer, Deus não é tudo que nele existe, pese embora tudo existe através dele. Então, este Deus tão divino, ele em Cristo Jesus, nos esclarece que quem obedecer a sua palavra, colocar em prática, escolher viver em obediência a ele, ele fará morada. Isso é extraordinário. Por isso é que muitas vezes, por isso é que teve uma época, sem levantar polêmica, eu vi um certo líder aqui em Angola, um certo pastor, o pregador, o profeta, a dizer que temos que orar para que os nossos anjos se revelam. Acho que é isso que ele falava sobre a angiologia. Para ativar os. Isto é, na verdade, uma negação do que está escrito nas Escrituras de uma forma extraordinária. Se Deus vive em ti, você precisa que um anjo apareça, esteja sempre. Claramente que anjos existem, claramente que podem aparecer, mas a tua segurança está em Deus, até os anjos são orientados por Deus. Esse Deus fará morada em ti. Então nós temos que desenvolver, para terminar, temos que desenvolver essa cultura de oração. Somos desafiados de verdade a entender que nós temos um Deus criador dos céus e da terra e temos que desenvolver a cultura de oração.
A Bíblia trata sobre três coisas que precisa estar claro em nós: sobre um rei, sobre um reino, sobre a família real. Nós temos um rei, que é Jesus Cristo, temos um reino, o reino dos céus, e temos a família, que somos nós. Nós pertencemos a este reino, que é o responsável. Nós pertencemos a este rei, que é responsável do reino. Existem várias formas de oração. Existe oração de adoração, oração de ação de graça, oração de confissão de pecados. Nós precisamos confessar os nossos pecados, é fundamental. Oração de petição e oração de intercessão. Nós temos que entender, e eu que falo sobre isto, eu também há dias, e repito, sinto que eu preciso melhorar a minha própria espiritualidade, porque eu sinto que eu orei pouco, fiz algo pouco, eu tenho que melhorar. Mas a verdade tem de ser dita: quando um ser humano desenvolve uma cultura de oração, só há benefícios para esse ser humano, não apenas benefícios materiais, mas benefícios de entendimento. Esta pessoa facilmente consegue discernir, facilmente consegue estar unido com Cristo Jesus e facilmente pratica a palavra de Deus, busca mais em Deus e honra, ama o próximo devidamente. Há quem ainda acha que as duas leis maiores apresentadas por Cristo Jesus na nova aliança, que é amar Deus de todo o coração, de toda a tua alma, é possível alcançar isso como se fosse algo teórico se não desenvolvermos uma cultura de oração. Não é possível desenvolver amor a um Deus que nós não vimos, que nós não vemos. Não é possível se nós não desenvolvermos essa cultura de oração, se nós não amarmos o próximo como a nós mesmos, como a si mesmo. Se tu não amares o próximo como a si mesmo, não é possível ver Deus. Então, nós temos que desenvolver essa cultura de oração que nos faz honrar Jesus, viver para Jesus, entregar-se a Jesus todos os dias, e também nos faz amar o próximo com um espírito de compaixão, que é a capacidade de se colocar na posição do outro. Cada um precisa discernir: eu sou o Hélio nele. Quer dizer, eu existo em outra pessoa. Daí que não tem nenhuma chance de eu alejar o próximo, porque é como se eu estivesse a cortar a minha própria pele. Ninguém gosta de se colocar uma ferida. E não é possível desenvolver isso se nós não tivermos uma cultura de oração, se nós não tivermos uma cultura de meditação das Escrituras. Não é possível amar o próximo do tipo que Jesus Cristo requer para nós. Então, também não é possível amar genuinamente a Deus da forma que Jesus Cristo pede a nós, como seus discípulos, sem que seja por meio de uma cultura de oração, de uma cultura de meditação à palavra de Deus. Eu aqui termino e deixo a palavra ao Hélio Moraes e aproveita também fechar esta live. Não, eu fecharia a live dizendo somente que Deus nos abençoe, que Deus faça crescer em nós um espírito que anseie em estar sempre orando e anseie em estar sempre fazendo a vontade de Deus. Que Deus nos permita viver mais e mais do seu poder, porque é o que o Esdras disse, transformar a oração em liturgia é muitas vezes esquecermos do provérbio que diz que aquele que dá ao pobre empresta a Deus, mesmo tendo dinheiro no bolso, não consegue ajudar o pobre. Por quê? Porque acha que tem que orar somente para Deus. Deus, por favor, Deus, por favor, temos que erradicar a pobreza. Quando Deus te deu um salário que tu podes ajudar e alimentar os outros. Isso, e muitas vezes fazer o que aconteceu com Esdras, pagar a propina de alguém. Então, o Esdras usa um termo que eu gosto muito, é sermos soluções existenciais. Nós muitas somos a resposta da oração a muita gente. Fantástico. Então, só
uma cultura de oração é que nós teremos a consciência que pela misericórdia e graça de Deus chegará até nós, de que através de nós Deus fará chegar a certos irmãos a resposta de uma oração. Então, eu termino assim e peço que Deus mais e mais arranque as vendas dos nossos olhos e nos faça perceber que Ele está no meio, Ele está no Fantástico, Cristo. fantástico. Cristo vive, Cristo é eterno e Cristo está a voltar. Procurem o enquanto ainda o podem encontrar. Fantástico. Meu irmão, sempre bom falar consigo. Acredito que a próxima sexta-feira estaremos aqui com um outro tema e Sim, queria vamos adiantar, desculpa, não percebi? já queria adiantar esse tema, Ah, porque tu estás ligado à informática e isso aqui é só para apimentar. uhum. Essa empresa do Elon Musk, Sim, conheço. a Starlink muitas vezes visa tratar de doenças com soluções robóticas. Exatamente. O chipset. Há pessoas que tiveram AVC e terão um chipset implantado que obedecerá comandos do cérebro para que outras partes do corpo passem a funcionar melhor. Então, queria questionar aos irmãos, nós vamos revelar o tema ao longo da semana. Se Uhum. isso que ele fazer não é dominar sobre todas as coisas. Uhum. Não estariam irmãos que condenam tal atitude, ou estaríamos nós como cristãos, como eu, que não vejo nada de mal nisso. Será que estou eu errado? Uhum. Ou será que Já, eu já, sou... já estão a te perguntar qual será o tema. Mas enfim, vamos. Segunda-feira vamos revelar o tema. Yeah, Yeah. seja louvado nas nossas vidas. Fantástico. Abençoe a todos. Vamos aqui orar simultaneamente, abençoar o nosso país, Angola, a juventude angolana. Nós precisamos desenvolver essa cultura de oração. Nós não temos que ter vergonha da nossa fé. Nós não temos que ter vergonha de assumir que somos cristãos. Amém. Vergonha, somos de Deus, que nos aceitem conforme somos ou nos neguem conforme somos. Então, é exatamente isso. Vamos orar, abençoar o nosso país, Angola, abençoar as famílias angolanas, a juventude angolana. Oremos em nome de Jesus. Meu Pai, abençoe a Angola. Esta é a nação que Jesus Cristo deu a cada um que está aqui. Deus, que haja convergência mundial de favores para essa nação. Livre a nação de tudo quanto não te glorifica. Prospera este país. Prospera todos os aspectos desse país no nome de Jesus. Deus, a semente do reino esteja no coração de cada pessoa. Que ninguém negue a sua fé. Que ninguém negue o fato de abraçar Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe tudo. Senhor, cada petição deste povo nas tuas mãos. O Senhor é bom e a tua misericórdia todo sempre. Abençoe a vida de todos aqueles que estão aqui e aqueles que assistiram posteriormente. No nome santo de Jesus, guarda os nossos corações, as nossas famílias, reina sobre as nossas vidas. Assim orei. No nome de Que Jesus. mais e mais tenham e o conceito de casamento continue nos nossos corações. Amém. Yeah. Foi muito bom estar aqui. Que Deus abençoe a todos. Uma honra. Força aí, meu irmão Eli.